Fique por dentro. Entrevista. E o tema do nosso programa de hoje é sobre pandemias e a gente recebe o historiador Eric Horner, ele que é coordenador pedagógico no Colégio Bilíngue Humboldt. Seja bem-vindo ao nosso Fique por Dentro e também à Rádio Transmundial, Eric. Olá, tudo bem? Prazer participar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Eu queria que você falasse então sobre a pandemia do novo coronavírus que tem gerado medo, né? Também muita insegurança aí no mundo. Mas eu queria que você falasse sobre a proliferação rápida, né, de doenças, que não é algo novo, né, como a gente pensa, né? Não, pelo contrário, na verdade, a humanidade, desde que o mundo é mundo, convive com doenças, com contaminações e epidemias, consequentemente. Praticamente, nós nos tornamos seres humanos junto com vírus, bactérias, parasitas e outros agentes causadores de doença. O que muda ao longo do tempo, na verdade, é a potência de cada doença, a forma de disseminação e, de fato, como é que a nossa sociedade, né, lida com isso. Então, enquanto éramos seres pouco numerosos no planeta, vivendo isoladamente, uma epidemia tem menor impacto. A partir do momento que a gente começa a se fixar em cidades, criar aglomerações, domesticar plantas e animais, né, se sedentarizar, essas doenças têm uma outra cadeia, né, uma outra rede de um outro ciclo de disseminação e com isso faz vítimas de uma outra forma. Né? Então não dá para imaginar, por exemplo, uma epidemia, uma pandemia como nós estamos vivendo hoje há 2.000, 3.000 anos atrás, né? Mas mesmo assim nós já tivemos epidemias sérias, por exemplo, no Egito Antigo, a varíola já existia e já fazia vítimas, ou a tuberculose, né, também uma doença muito, muito antiga, com registros históricos, arqueológicos, bem documentados. Pensando nessas primeiras epidemias lá do passado, bom dia, professor, eu gostaria que o senhor falasse também sobre a primeira epidemia global que aterrorizou, né, no caso, a população. Qual foi que trouxe mais impacto, como a gente tem visto? Com qual a gente pode comparar o Covid em relação a uma proliferação do passado? Olha, se a gente for pensar em uma pandemia global, ou pelo menos pensar na ideia de global, talvez o primeiro parâmetro, pelo menos para o mundo ocidental, pudesse ser a peste negra no século XIV, considerando que afetou Europa e Ásia e matou o que seria quase 2/3 da população da Europa naquele momento, né? 50 milhões de mortos entre Europa e Ásia, mas aí ao longo de quase 20 anos. Né? Então é um período bastante longo. Talvez dê para comparar melhor com a gripe espanhola no início do século XX, já que aí, de fato, o mundo como nós o imaginamos hoje, né, com países constituídos, com regras internacionais, com comunicação transcontinental, seja mais comparável do que com a peste negra em plena Idade Média na Europa e na Ásia. Né? Então, se fosse para estabelecer uma comparação, ainda que com ressalvas, podemos pensar a pandemia atual com a gripe espanhola. Bom, mas eu acho que uma grande diferença, né, Eric, entre elas é a questão da internet, da mídia, enfim, que tem contado e muito, né, para que as pessoas fiquem, digamos, desesperadas, né, que eu acho que é essa palavra que bem define as pessoas e o mundo que nós vivemos hoje. Você acredita que hoje, por conta da internet, por conta da mídia, por isso que dá a impressão de ser muito maior do que realmente ela é? Olha, na verdade, eu prefiro crer que graças à mídia, ao trânsito de informações, hoje nós temos mais condições de combater uma pandemia do que houve na gripe espanhola. Só para comparar, né, por que a gente chama de gripe espanhola essa gripe do tipo influenza A, H1N1, que acometeu a população mundial em 1918? O nome de certa forma, injusto, né? Porque em plena Primeira Guerra Mundial,
todos os países envolvidos no conflito armado censuraram suas imprensas. Eles consideravam que o trânsito de informação era estratégico demais e que notícias desagradáveis aos interesses de cada Estado seriam prejudiciais à guerra. A Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial, se manteve neutra e, portanto, tinha uma imprensa livre e passou a noticiar o que vinha acontecendo, essa nova gripe que estava dizimando as pessoas, enquanto os outros países silenciaram. Com isso, o que acontece? A gripe começa a fazer vítimas em silêncio. Ninguém toma nenhuma medida de prevenção, os exércitos continuam cruzando fronteiras, os combatentes continuam indo e vindo, Europa, África, Ásia, migrantes continuavam saindo da Europa, os navios cruzavam o Atlântico, considerando que hoje se sabe que uma das teorias mais consistentes é de que a gripe espanhola, na verdade, nasceu nos Estados Unidos, ou seja, cruzou o Atlântico para a Europa e depois voltou, no caso do Brasil, sem que isso fosse levado a sério, de que havia um perigo global. E aí nós temos uma epidemia que, com números conservadores, nós chegamos de novo a 50 milhões de mortos entre 1918 e 1920, considerando que 1918 é de fato o ano dessa gripe, dessa epidemia. No Brasil, onde os números são muito, muito falhos, nós teríamos pelo menos 35 mil mortos, mas provavelmente, dada a subnotificação, fosse o dobro disso, pelo menos 70 mil mortos, e 65% da população brasileira foi contaminada. As pessoas estavam morrendo sem saber o que estava acontecendo, mas vendo a morte por aí. No caso do Brasil, por exemplo, nós chegamos a ter falta de caixão, ter que reaproveitar caixão para mais de um morto, e falta de coveiro, porque os coveiros também adoeceram. E isso sem que necessariamente houvesse clareza das informações e tudo mais. Isso porque no Brasil a gente ainda está no segundo semestre de 1918 e já tínhamos alguma notícia do que estava acontecendo, tanto que também fechamos comércio, teatro, igrejas, clubes, estádios de futebol para tentar conter o avanço da gripe espanhola naquele momento. E Eric, até mesmo o presidente na época morreu da doença, não foi? Era o presidente do Brasil, acho que o Rodrigo Alves, né? Ele morreu da doença em Rodrigues Alves, né? Rodrigues Alves, exato. O Rodrigues Alves, na verdade, ele morreu sem tomar posse. Ele foi eleito, né, para o segundo mandato dele. Ironicamente, o primeiro mandato dele, que foi de 1902 a 1906, ele teve que lidar com a revolta da vacina e as epidemias de dengue. E no segundo mandato eleito, ele estava aí presenciando a gripe espanhola. E a posse naquela época se dava sempre no aniversário da República, em 15 de novembro. Ele não assume, né, nesse dia, porque ele estava já acamado, assume o vice-presidente, o Delfim Moreira. O Rodrigues Alves falece em janeiro de 1919. Né? Então não chega a tomar posse e depois o Delfim Moreira, segundo a Constituição da época, é obrigado a fazer novas eleições, e aí você tem nova eleição para um outro presidente. E além do Rodrigues Alves, também morre outra pessoa famosa, que é o Olavo Bilac. Né? O Olavo Bilac também falece em 18, vítima da gripe espanhola, o poeta. Bom, a gente gosta muito de falar com o professor, porque realmente é uma aula, né, Eric? É muito legal. E falando ainda de pandemia antiga, né, que continua causando milhares de mortes, é a cólera, né? E a gente sabe que no Brasil ela já causou muitas mortes. E hoje ela ainda continua crítica em algum país, ô Eric? Olha, o cólera é sempre um problema onde você não tem saneamento básico, né? Então, potencialmente, todo lugar com falta de saneamento básico, esgoto a céu aberto, fossas sépticas e tal, pode levar à contaminação de poços, lençóis freáticos, rios e, portanto, desencadear uma epidemia de cólera. Em países da África e da Ásia ainda há focos de cólera sim, e o Brasil, dado as taxas muito baixas de saneamento básico, está sempre flertando com isso. Eu me lembro quando criança, na década de 90, quando tivemos um surto de cólera no estado de São Paulo, nas cidades do litoral paulista.
Então houve uma onda de todo mundo tem que ferver água por tantos minutos e tal, justamente porque o litoral paulista tinha um sistema de saneamento básico horroroso, ainda não é grande coisa, mas jogando toda o esgoto no mar e, portanto, era muito propício à disseminação do cólera. O interessante do cólera é que a epidemia de cólera no século XIX na Europa, né, a gente tem uma imagem muito romântica da Europa em geral, mas no século XIX, mesmo no começo do XX, os grandes centros urbanos europeus lembravam muito uma cidade de um país subdesenvolvido, né? Você tem ilhas de grande riqueza, mas boa parte da população vivendo em condições que hoje nós chamaríamos de subhumana, né? Em cortiços, sem saneamento básico, sem água encanada e assim por diante. Então, no século XIX, ali na primeira metade do século XIX, a gente tem uma epidemia de cólera, e o combate à cólera, especialmente na Inglaterra, é que vai criar as bases para epidemiologia. Né? O John Snow, um médico inglês, que começa a identificar que a água contaminada que gerava, né, levava à contaminação pelo vibrião colérico, ainda que não se conhecia nesse momento o agente causador do cólera. Isso só foi descoberto depois pelo Robert Koch, o médico alemão, quase 50 anos depois da descoberta do John Snow. Agora, em relação a essa questão da busca pela cura, por tratamento, tanto no passado também existia essa preocupação. Eu gostaria que você falasse até da varíola, né, que depois de muito tempo surgiu aí a vacina, mas como que foi no passado essa atuação da ciência e dos médicos para a cura dessas epidemias? Na verdade, a busca por cura dessas doenças, ela quase que acompanha também a história das próprias doenças. Né? Você já tem tentativas de cura nos primeiros casos de tuberculose no Egito Antigo. A grande questão é que o desenvolvimento científico ele tem um tempo próprio, e ele se baseia em evidências e mesmo técnicas capazes de identificar os causadores. Como a gente está falando de agentes causadores que são microscópicos, por muito tempo fica a questão: o que é o agente causador? Né? Onde está a causa? Por exemplo, da peste negra na Idade Média, num primeiro momento se achava que a transmissão era pelo ar. Depois se pensou no rato. Mas só muito depois que se identificou que, na verdade, o agente causador era a pulga que estava no rato. Depois disso, não era a pulga, mas sim o que a pulga transmitia, a bactéria que estava na pulga, a pulga apenas como o vetor da contaminação. Por exemplo, com a varíola, né, é dos primeiros casos em que nós temos uma vacina muito precoce. A vacina da varíola foi inventada ou criada em 1796, ainda no século XVIII. Mas mesmo assim, a erradicação da doença no mundo só é oficial em 1980 por conta da vacinação em massa. Então, você tem o desenvolvimento científico necessário para chegar à identificação do patógeno, né, do causador da doença. Depois, o desafio de se entender como evitar a doença, seja por não ficar exposto ao agente causador ou por uma vacina. E depois o processo de vacinação em massa, quando é possível. Então, dependendo do caso, isso pode demorar séculos. A partir do século XX é que a ciência entra num ritmo frenético, graças até ao avanço do século XIX, em que a gente chega à conclusão da teoria microbiana, né? Então, que as doenças são propagadas por micro-organismos. Antes disso, a teoria mais comum, mais aceita, era o que a gente chamava de teoria miasmática, que as doenças eram propagadas por vapores, né, pelos ares contaminados das cidades. Daí vem essa onda de urbanização do final do século XVIII, começo do XIX, tentando higienizar os grandes centros e eliminar a doença pelo ambiente.
mas não depende só disso. Verdade. Agora, subindo um pouquinho, lá no século XXI, né, a gripe suína, ela foi a primeira pandemia, né, do século XXI, e eu queria que você falasse quais são as semelhanças na contenção da doença em relação às medidas tomadas no passado e nos dias de hoje. Na verdade, acho que pensando na contenção de doenças hoje e no passado, a grande diferença é que a ciência tem recursos hoje de identificar muito rapidamente o que causa a doença e, na ausência de remédio ou de vacina, estabelecer um protocolo de ataque à contaminação em si. Então, e assim, com isso, a gente consegue isolar a doença e tentar controlá-la para ganhar tempo até desenvolver, portanto, ou o remédio ou a vacina. E isso é uma diferença radical, né? Então, só para, de novo, retornando à gripe espanhola, não se tinha clareza sequer, no primeiro momento, se era uma gripe ou não, né, em 1918. Até porque teve muita contaminação vírus-bactéria. Então, além da gripe, muita gente ainda teve contaminação por bactérias Streptococcus e Staphylococcus, aumentando demais a mortalidade em 1918. Hoje, a nossa ciência, mundialmente conectada, com trânsito de informação, trânsito de cientistas, com ações coordenadas entre países, entre universidades, a gente tem uma possibilidade de resposta muito rápida para definir, olha, não é uma praga divina, como a peste negra se imaginava na época, não é um problema dos vapores da cidade, como se pensava no século XVIII, começo do XIX, é isso ou aquilo que causa. Portanto, a gente tem uma resposta. Se a gente for pensar na gripe suína ou depois também na epidemia de H1N1 em 2009, né, que nós tivemos uma nova, poderia ter sido uma nova gripe espanhola, já que era de novo um influenza H1N1 igualzinho à gripe espanhola, mas não foi, porque nós tínhamos um protocolo já estabelecido, uma ação já estabelecida e condições de fazer uma vacina. Hoje nós temos vacina para a gripe. O desafio para o coronavírus é que, ainda que o coronavírus não seja um vírus desconhecido por completo, o combate a ele sim. Aí nos falta informação e por isso essa corrida contra o relógio de N cientistas ao redor do mundo para tentar sequenciar o gene, né, o DNA do coronavírus, identificar formas de redução de letalidade, tratamentos possíveis, vacinas, o que funciona, o que não funciona, os processos de contaminação para tentar entender como impedir essa contaminação no organismo ou a sua replicação e assim por diante. Se formos pensar, hoje nós temos motivos para ser mais otimistas do que poderíamos estar há 100 anos atrás, sem dúvida alguma. Olha só, então provavelmente daqui a um tempo nós vamos discutir sobre esse capítulo da história que será o Covid-19, não é mesmo, professor? Mas isso com certeza, ainda mais porque o impacto gerado no Brasil e no mundo é tão significativo que será um capítulo importante nos livros de história e na memória das pessoas que atravessaram esse momento, sem dúvida alguma. Bom, infelizmente o tempo passa muito rápido. Gostaria de abrir espaço para que você divulgue também os seus contatos, as redes sociais, os nossos ouvintes que se interessaram e querem saber mais sobre o assunto, como eles podem te encontrar? Olha, eu sou acessível pelo Instagram, com Eric Horner, né, meu nome completo é RKHORNR, né, pelo Twitter, né, e pelo contato pelo Colégio Humboldt, né, eric.horner@humboldt.com.br, onde eu sou coordenador pedagógico do ensino médio, e a gente vem, inclusive, trazendo essa temática da ciência, da informação e do conhecimento nas aulas diariamente. Tá certo, a nossa entrevista de hoje, então, falando sobre pandemias, foi com o historiador Eric Horner, ele que é coordenador pedagógico no Colégio Bilíngue Humboldt. Eric, a gente agradece demais sua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês.